Que Deus possa nos abençoar. Entramos mais uma vez em seu lar, trazendo a presença da Palavra de Deus, juntamente com este vídeo que você está assistindo. Que Deus possa abençoar tua casa, que Ele possa trazer alegria, paz e esperança à tua vida. Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e queremos clamar pelo cuidado que o Senhor tem conosco em relação a tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração, seja através de palavras ou de pensamentos. E também somos gratos porque a Tua Palavra nos revela que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sabemos que o Senhor é aquele que nos fortalece. E que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua paz, que a Tua alegria, que a Tua misericórdia e que a Tua esperança possa permanecer em nossos corações. Pai Santo, abençoa o nosso lar. Pai Santo, abençoa o nosso país. Pai Santo, abençoe a cidade que o Senhor nos deu para viver. Cuida, Senhor amado, de cada um de nós, em especial a nossa família, Pai. Guarda cada querido nosso onde estiver. É a nossa oração, Pai, no nome do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero trazer uma mensagem hoje que tem por título Paz em Tempo de Incerteza. Nós vivemos dias atribulados, dias de incertezas, mas a palavra do nosso Deus nos diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13 nos diz isso, tudo posso naquele que nos fortalece. Alguns versículos antes eu quero ler também, para a gente meditar, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 4, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Hoje nós temos essa facilidade de abrir, manusear uma Bíblia de papel, ou simplesmente ligar, né, a nossa mídia e ler, acompanhar a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, nos diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém. Que esse Deus da paz possa continuar na minha vida e na sua vida. Paulo, ele escrevendo aqui a igreja que está na cidade de Filipos, né, na casa de Filipenses, irmãos filipenses ali, né, ele diz no versículo 7, nem a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí lá no versículo 13 ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu já disse aqui, eu quero trazer uma palavra que tem por título Paz em Tempos de Incerteza. Aquela comunidade, né, não vou nem chamar de igreja lá na cidade de Filipos, porque eles não tinham prédio, não estou dizendo que a igreja é prédio, mas sim, algumas famílias se reuniam, né, nas suas casas com seus queridos e eles tinham muitas dificuldades, né? As pessoas que se convertiam a Cristo, elas eram hostilizadas, né,
população, né, de Filipos, nós vemos que em muitos lugares do mundo hoje há uma perseguição simplesmente por você ser cristão. Não é pela cor da sua pele, não é pelo sexo que você tem, que Deus te deu, não é pela tua condição social, simplesmente há uma perseguição, há uma hostilidade porque você é cristão, porque você confessou ser filho de Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então aquelas pessoas, os cristãos lá de Filipos, eles encararam perseguição, eles encararam a idolatria, eles encararam dificuldades financeiras, e muito dessas coisas nós passamos nos dias de hoje. Tirando a perseguição, as demais coisas é muito presente na nossa vida. Graças ao nosso Deus ainda, né, nós não somos perseguidos. Mas se a gente não valorizar essa liberdade que nós temos para se dizer cristão, ser cristão e viver o cristianismo, eu creio que o Senhor pode permitir algum tipo de perseguição a nós. Então nós precisamos valorizar essa liberdade que Deus tem permitido, né, das nossas autoridades, das pessoas que não são cristãs. Nós temos muitos privilégios até por ser cristão nos dias atuais. E o que nós temos feito com tudo isso? Será que isso tem nos tornado um cristão melhor ou tem nos tornado um cristão acomodado? Será que de repente, por não ter nenhuma perseguição, eu fico tão à vontade que eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer? Por incrível que pareça, as igrejas que mais crescem são aquelas nas regiões perseguidas. Os países que têm a perseguição aos cristãos são os países onde a igreja cristã ela tem crescido mais, onde há mais conversões, há mais mudanças de vida, há mais testemunhos realmente que impactam vidas, né? Então, nós vivemos dias em que as pessoas têm idolatrado tantas coisas. Têm idolatrado jogador de futebol, times, têm idolatrado artistas, cantores. E se a gente olhar bem, estas pessoas elas têm uma vida curta de exposição à mídia. Mas muitas pessoas têm corrido atrás de seguir essas pessoas nas mídias sociais, de querer saber diariamente o que elas estão fazendo, o que elas estão falando. Mas será que eu me importo com aquilo que Deus está falando? De repente eu digo, eu quero viver em paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter confiança de que eu não vou ser demitido na segunda-feira. Eu quero ter a certeza de que eu vou sair para trabalhar e quando eu voltar à minha casa não foi arrombada, o bandido, né, não entrou na minha casa e roubou coisas de valores, coisas que eu gostava muito. Então eu quero ter confiança, eu quero, em outras palavras, viver em paz. E eu gostaria de meditar aqui sobre 4 conselhos que Paulo nos dá nesses versículos que nós lemos, para que a gente possa ter paz, né, em Deus. Mais do que ter paz em Deus, manter a paz em Deus. Quando nós falamos que as pessoas têm tido, né, uma idolatria por pessoas, né, sejam elas um jogador de futebol, um cantor, um ator, isso tudo é muito passageiro. Agora, quando a gente fala que a gente quer paz, eu imagino que você não quer paz só hoje. Você quer paz amanhã, você quer paz na segunda-feira, você quer paz na terça, no próximo ano, né? Você quer um 2022 melhor do que o 2021, né? Nós estamos aí no final do ano e geralmente nós ouvimos muitos essas felicitações, as pessoas dizendo, olha, que 2022 seja melhor do que 2021, que o próximo ano seja melhor do que esse, cheia de bênção, de prosperidade, de paz. Mas será que temos buscado a paz? Porque a paz é uma conquista. Pastor, mas paz não é Deus que dá? É Deus que dá. Mas será que a minha vida
é condizente com os princípios que Deus tem para que Ele possa derramar a sua paz sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país? Às vezes não. Às vezes nós estamos vivendo um estilo de vida que não é compatível com o derramar da paz de Deus. Muitas vezes nós temos vivido uma vida em que nós não permitimos Deus agir conforme Ele gostaria de agir na nossa vida. E isso gera incerteza, isso gera insegurança para nós. Então essa certeza, a segurança, somente vem através para aqueles que realmente confiam no Senhor. Os demais têm a paz, que para muitos paz é simplesmente ausência de guerra. Mas não é isso que a Bíblia diz. Paz é um estado de espírito, paz é um fruto do Espírito Santo. Paz, ela, por ser um fruto do Espírito Santo, ela não está condicionada às circunstâncias que nos cercam, está condicionada à fé, à confiança que nós temos em Deus. Então eu gostaria que nós prestássemos atenção sobre 4 princípios que Paulo nos dá para manter a paz. O primeiro princípio é: alegrem-se. Versículo 4 que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma das coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que quando ela repete algo, quando ela enfatiza algo, é porque aquilo realmente é importante. Então, quando nós vemos aqui Paulo falando alegrai-vos, ele não está dizendo para Deus, Deus, Pai, ou Jesus Cristo, ou Espírito Santo, derrame a sua paz sobre essas pessoas. Ele está dizendo, muito pelo contrário, alegrem-se. Isso significa que os cristãos lá de Filipos, para os quais Paulo estava escrevendo, eles tinham que exercitar algumas coisas na sua vida. Eles teriam que praticar algumas virtudes para que essa paz pudesse acontecer. E ele repete as 2 vezes, alegrai-vos. Aí ele diz no final do versículo, alegrai-vos. Significa que buscar alegria é algo que nós temos que fazer. Então, alegria gera o quê? Contentamento. Alegria gera bem-estar. E a paz também é consequência disso. A paz é consequência de bem-estar, de contentamento, de felicidade, de bem-estar, que nós buscamos todos os dias, Então nós mantemos a paz de Deus ao nos alegrarmos em todas as circunstâncias. Ah, mas hoje alguém falou algo ruim para mim. Ok, essa pessoa falou algo ruim e foi embora. E agora você vai estragar o resto do seu dia por algo que alguém falou? Sabe o que é isso? É que a minha paz, ela está condicionada àquilo que as pessoas falam para mim, fazem para mim, aquilo que eu faço para mim. Mas a paz de Deus não está condicionada a isso, não está condicionada às circunstâncias. A paz de Deus não está condicionada a as pessoas não me maltratarem, me distratarem ou fazerem algo mal para mim. A paz de Deus é um fruto do Espírito Santo, ela tem que estar em mim. Por que tem pessoas que alguém fala alguma coisa, ela não consegue raciocinar, ela retruca, e ali pode começar uma briga, pode começar uma discussão grande, pode haver até, de repente, envolver o uso de armas, e de repente alguém pode perder a vida por conta disso. Então nós precisamos entender que alegria, alegrar-se no Senhor. Então a paz vem da onde? Vem da alegria. Alegria é contentamento. Paulo vai dizer um pouquinho mais à frente, nesse capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No versículo 11 ele vai dizer isso. Ele vai dizer que ele sabe viver na riqueza, na pobreza, na fartura, na escassez. Quando ele estava humilhado, quando ele estava exaltado, ele disse que ele aprendeu a viver contente nessa circunstância. Será que para mim viver em paz, eu preciso ter tudo? Porque se eu precisar ter tudo para ter paz,
eu nunca vou estar em paz, porque eu nunca vou ter tudo o que eu quero, porque o meu coração nunca se farta de ter. Quando eu tenho algo, ele vai querer algo mais, né? Então esse desafio vai me impedir de ter paz. Então nós poderemos nos alegrar em todas as circunstâncias, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então nós percebemos que Deus está usando até mesmo as dificuldades na vida de Paulo para trazer paz à vida dele. Então nós aprendemos aqui que para a gente ter paz, para manter a paz em Deus, nós temos que buscar alegria. Paulo ele diz, alegrem-se. Ele não diz, Deus, alegre esse povo. Derrama a tua alegria sobre esse povo. Mas ele diz e ele repete, alegrem-se, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então esse verbo ele é uma ordem, né? Um imperativo, alegrai-vos, né? Está no imperativo aqui o tempo verbal. Nós precisamos tomar a decisão de nos alegrar. E quando nós tomarmos a decisão de nos alegrarmos, não é porque temos tudo, porque não nos falta nada, porque temos tudo aquilo que nós queremos, mas sim que eu sou contente em toda e qualquer situação. Assim como Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, isso é muito importante. Buscar alegria, viver uma vida de contentamento é algo maravilhoso. Como é ruim conversar com alguém que está tudo ruim, que está tudo errado, que falta tudo. Mesmo aquilo que tem não está bom, né? Está errado. É muito bom a gente ser contente com aquilo que a gente tem. Porque se a gente não se contentar com aquilo que a gente tem, Deus não vai permitir a gente ir além daquilo que a gente é ou daquilo que a gente tem, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Se a gente for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. Então, Deus ele trabalha por princípios, e nós temos que aprender isso. A segunda coisa que eu posso fazer para manter a minha paz é não andar ansioso. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela ação de graça, pela súplica com ações de graça. Nós vamos nos deter nesse início do versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Então nós temos um monte de razões para estarmos preocupados hoje. Por exemplo, problemas de saúde. Tenho vivido os problemas de saúde, né, na minha casa, na minha família, né, especificamente com a minha mãe nesses dias. De repente você também tem problema de saúde, mas isso é motivo para você não estar em paz? Por quê? Porque nós temos outras coisas boas. Se eu ficar olhando apenas para os problemas, eu realmente não vou ter paz, não vou ter alegria. Porque eu posso ter muitas coisas, mas se estiver faltando uma, eu vou estar infeliz, né? Eu vou estar ansioso por querer as coisas, né? Então, razões pelas quais nós podemos estar preocupados hoje. Já falei, problema de saúde, dificuldade financeira, insegurança, né? Em relação ao trabalho, por exemplo, de repente eu posso não ter a garantia de que o ano que vem eu vou ter meu emprego, mas isso não é motivo para mim viver triste hoje, né? De repente ter entes queridos que ainda não são cristãos, conflitos com o nosso esposo, com a nossa esposa, né, com o cônjuge, adversidades, né, na vida como um todo, seja na ela profissional ou nos relacionamentos de amizades, no relacionamento familiar, no relacionamento no ambiente de trabalho. Se eu me deter nesses problemas, um problema ou outro desse, porque eu creio que você não tem todos eles ao mesmo tempo, mas e as coisas boas? E a vida que você tem todos os dias? Né? E a sua liberdade de ir e vir que você tem todos os dias, que nós temos todos os dias? Isso não conta? Isso não é importante, né? As vitórias, as conquistas que nós temos. Queridos, isso não pode matar a nossa alegria, matar a nossa fé. A ansiedade não pode roubar a nossa paz, né? Então,
nós temos que fazer parte, né, desse grupo que Paulo diz aqui, olha, precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então a ansiedade, né, a tristeza, ela rouba a nossa paz. Mas existem outras coisas também que roubam a nossa paz. Deixar de orar. O pensamento negativo também é algo que nos impede de ter paz. E eu quero falar de um outro ponto. O primeiro ponto que nós falamos aqui em relação à falta de paz foi a questão da alegria. Deixar de se alegrar com a vida porque nos falta algumas coisas. O segundo ponto foi não ser feliz, não estar em paz, porque nós estamos ansiosos porque queremos alguma coisa. O terceiro ponto que pode roubar a nossa paz é o distanciamento de Deus. De repente a gente está buscando paz nas coisas do mundo, mas através da oração nós nos aproximamos de Deus. E o terceiro conselho de Paulo aqui para que a gente possa manter a paz é orar, falar com Deus, colocar os seus pedidos diante dele. A segunda parte do versículo 6 diz: tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém. Tudo, ele diz aqui, tudo seja conhecido diante de Deus. Mas se Deus sabe, antes da gente pedir, como que Paulo diz aqui que tudo seja conhecido? O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que apresentar os nossos motivos, mesmo que Deus já saiba. Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Quando nós oramos, na verdade, nós estamos falando com Deus, nós estamos conversando com Ele, né? Então, Deus quer que nós lancemos todo o nosso cuidado nele e deixemos nossos pedidos com Ele. Então, quando a gente ora, coloca diante de Deus, nós precisamos descansar. Senhor, olha, eu não tenho certeza se eu vou ter meu emprego o mês que vem, o ano que vem, mas eu coloco diante do Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei que se eu perder aquele emprego, o Senhor vai me dar outro, porque a Tua palavra me diz que quando uma porta se fecha, outra se abre. Diante de mim, não é longe, é diante de mim. Então isso é o que é confiança. Mas essa confiança vem da onde? Vem da oração. Então essa intimidade com Deus para falar com Ele vem através da oração. Vem através de ler a palavra de Deus e conhecer a vontade dEle que está expressa na sua palavra para nós, né? Então muitas vezes nós não temos falado com Deus, simplesmente nós dizemos, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas Deus quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Ele quer dar a sua paz, Ele quer que a paz dele seja duradoura. Jesus diz, no Evangelho de João, Ele diz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Ele diz, a minha paz eu vos dou. A paz do mundo, na verdade, você tem que comprar. Você tem que barganhar para ter ela. Agora, a paz de Deus ela é gratuita. A paz que Jesus deu, ela já foi pago esse preço dessa paz para nós lá na cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, era para que os frutos do Espírito Santo estivessem na sua plenitude em nós. Então, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 frutos, todos esses 9 frutos foram dados para nós ali na cruz. Agora nós temos que, pela oração, viver e fazer isso acontecer na nossa vida, né? Algumas vezes nossas orações elas estão cheias de preocupação porque nós não deixamos as preocupações diante de Deus. Ele diz, não andeis ansiosos, né? Porém tudo sejam conhecidos diante de Deus, através de orações, através de súplicas e de ações de graças, né? Muitas vezes nós oramos, pedimos para Deus e continuamos preocupados. Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, o Senhor faz com que a sua paz permaneça em nós. E por último, o quarto conselho de Paulo aqui, a quarta dica que nós possamos manter a paz de Deus, é pensar em todas as coisas que são puras. O versículo de número 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, queridos irmãos e irmãs. Finalmente, irmãos, tudo verdadeiro. Às vezes nós pensamos: o que eu devo pensar? Porque muitas coisas que roubam a nossa paz está na nossa mente. Às vezes não existe, mas está ali na nossa mente, porque os nossos pensamentos estão sobrecarregados de coisas ruins. Nós não conseguimos tirar os olhos das coisas que nos faltam, daquilo que está ruim. Nós não conseguimos deixar de pensar em coisas ruins. E aí, qual que é o conselho de Paulo aqui? Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, que é justo, que é amável, que é de boa fama, aquilo que é virtude, que é louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No que você tem pensado, meu querido, minha querida? No que você tem pensado? Aonde você tem, com o que você tem enchido a tua cabeça? Essa expressão, minha cabeça está cheia de coisas ruins. Isso vem porque nós pensamos em coisas ruins, que nós buscamos coisas ruins na nossa mente, né? Nós precisamos entender que o nosso pensamento precisa ser de coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, aquilo que é virtuoso, aquilo que louva a criação, louva o Criador. Então deve ser isso que ocupe a nossa mente, né? Se nós quisermos manter a paz em Deus, nós precisamos pensar nas Escrituras, naquilo que a palavra de Deus nos diz. Lembra que eu falei que a gente tem que orar e conhecer a palavra de Deus para que a gente possa manter a paz? Aqui ele está confirmando: olha, enche o teu pensamento daquilo que é de Deus. Não encha a tua cabeça de preocupações, isso vai gerar ansiedade. Então a palavra de Deus nunca mudará e a nossa autoridade, e ela é essa autoridade final na nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui: olha, você não vai ter paz apenas pensando positivamente. Não, só vou pensar coisas boas e eu vou ter paz. Não estou falando aqui da força do pensamento positivo que algumas correntes filosóficas tentam dizer para nós que vai resolver os nossos problemas. Não. De repente você vai estar passando por um problema e dizendo: eu não tenho esse problema. Não, eu não. Quando a Bíblia diz para a gente ocupar a nossa mente com essas coisas, eu não vou negar os problemas, eu vou continuar dizendo: Senhor, eu tenho esse problema, mas eu não quero que esse problema me consuma. Eu não quero que esse problema roube a minha paz, que esse problema roube a minha alegria. Eu quero ter paz, mesmo diante, das dificuldades. Como Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Eu não era assim, mas eu aprendi. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é inerrante, isto é, nós podemos confiar, né? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Com que frequência? De repente aqueles versículos que alguém manda aí nos grupos de WhatsApp, de repente aquilo nem bíblico é. Às vezes aquilo nem de Deus é. E muitas vezes a gente não sabe nem qual é a finalidade daquilo. Quem está mandando, né? Então nós temos que buscar na palavra de Deus, ler na palavra de Deus. Mas eu posso ouvir numa mídia, pode ouvir. Mas procure saber se é a palavra de Deus mesmo, né? Porque hoje existe muita imitação, né?
Paulo também está nos dizendo para pensarmos no que ele está fazendo em nosso meio e no que ele vai fazer. Por isso nós precisamos sonhar com aquilo que é de Deus. Nós precisamos crer naquilo que é de Deus. E a palavra de Deus vai entrar na nossa mente, no nosso coração, e vai mudar a maneira como nós olhamos para os problemas e para as adversidades da vida. Elas não vieram para roubar a nossa paz. Elas vieram para nos aproximar mais de Deus. As adversidades vieram para nos aproximar de Deus. Coloque isso na tua cabeça. Não é para te separar dele. Ah, mas se Deus existe, por que existe o mal? Porque existe o bem. Por que existe o inferno? Porque existe o céu. Então, nesse mundo, tudo tem duas possibilidades para nós. Dia e noite, luz e trevas, céu e inferno, Deus e o diabo. Cabe a nós escolher. Deus deu a capacidade para a gente escolher conscientemente, não ir pela cabeça dos outros, né? Então isto nos leva a meditar. O que eu tenho pensado? Porque se eu não meditar na palavra de Deus, eu não vou me alimentar de coisa boa. Porque de repente você, eu estou lendo um livro de autoajuda, puxa, que maravilha. É bom, é ótimo. E só, ele não vai colocar essas coisas na sua vida, aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, aquilo que é virtuoso, aquilo que louva o Criador e a criação, né? Então, é a palavra de Deus que vai te dar isso. Então, a nossa mente precisa estar cheia das coisas de Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, confie que Deus está trabalhando, embora nós não conseguimos ver ainda o resultado, não conseguimos ver a vitória sobre a dificuldade que nós temos passado, mas isso não pode roubar a nossa paz. Por isso o Senhor diz para nós nesta hora, que nós precisamos nos alegrar. Alegria gera contentamento, contentamento nos leva a ter paz. Nós também temos que buscar no Senhor, não viver ansiosos. As coisas vão acontecer no seu tempo, no tempo de Deus. A gente não vai conseguir abreviar a nossa vida, a gente não vai conseguir abreviar o tempo. Também nós aprendemos que a oração, porque ela nos aproxima de Deus, nos leva a ter comunhão com Ele. E quando nós estamos em comunhão com Deus, os problemas não mais têm importância na nossa vida. E por último, o Senhor nos falou sobre ocupar os nossos pensamentos com coisas boas, com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável. O versículo 9, que foi o último que nós lemos, Paulo diz para a igreja de Filipe: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. O que ele está dizendo para nós: veja coisas de Deus e pratique coisas de Deus. Vejam pessoas que temem a Deus e procurem imitar essas pessoas. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso ele repete para várias igrejas que ele escreveu. E eu creio que se isso não fosse importante, Deus não permitiria chegar até nós. Sede imitadores de Paulo, porque ele foi imitador de Cristo. Tem muita gente servindo a Deus, tem muita gente séria servindo a Deus, e elas podem ser um referencial de vida. Nosso maior referencial continua sendo Cristo, e sempre será Cristo, mas existem muitos cristãos que podem ser uma boa referência para a nossa vida. Tem muito a nos ensinar pela sua experiência com Cristo. Então, ele diz: e o Deus da paz será convosco. Querido, sabe, a grande chave para que a gente possa ter paz, paz verdadeira, não essa paz que o mundo dá, mas aquela paz que Jesus veio dar, é ter o Deus da paz em nossa vida. Porque onde está o Deus da paz, a paz de Deus habita. De repente você quer ter paz, mas você não tem dado lugar para Deus habitar na sua vida. De repente você quer a paz de Deus, mas você não permitiu o instrumento pelo qual Deus derramou a sua paz no mundo, que foi através de Jesus Cristo. Quando ele diz lá, eu já citei esse versículo aqui, que está lá no Evangelho de João: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, a minha paz vos dou.
Se eu quero realmente a paz de Deus na minha vida, eu preciso ter o Deus da paz. Muita gente quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer pagar o preço de ter o Deus da bênção na sua vida. Muita gente quer ter a paz de Deus, mas não quer pagar o preço para ter o Deus da paz na sua vida. Eu quero orar nesse momento, e se você quer a paz de Deus na sua vida, se você tem passado por alguma tribulação, se você tem passado por alguma dificuldade, eu convido você a orar comigo, e que você, se essa mensagem tocou em sua vida, que você possa dizer: Senhor, eu quero não apenas a paz do Senhor, porque eu não vou ter a paz do Senhor se o Senhor não estiver comigo. Mas busque, entregue a sua vida para Deus completamente, entregue a sua vida para Jesus completamente agora, enquanto eu oro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar na sua vida. E a paz de Deus sobre tudo que você precisa. Pai querido, nós queremos nesta hora colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, que o Senhor é bem-vindo na nossa casa, na nossa família. E nós queremos dizer, Pai querido, que Tu és o nosso Deus, Pai Criador. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que Tu és o nosso Salvador, e nós declaramos mais uma vez, nós reforçamos aqui dizendo que Tu és o nosso Salvador, que nós Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mais do que isso, nós dizemos que o Senhor é o único Salvador, o único caminho, porque o Senhor nos diz lá em João 10:10 que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ti. Senhor, nós declaramos nessa hora que nós não queremos buscar a paz em outro lugar, mas nós queremos buscar a paz no Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida ali na cruz por nós. E queremos declarar, Senhor amado, que nós aceitamos o senhorio do Senhor na nossa vida, que nós entregamos a nossa vida por completo a Ti, sem intermediário, Senhor amado, sem nenhuma outra pessoa, nenhum outro ídolo, nenhuma outra imagem diante de nós, a não ser aquela cruz vazia que simboliza o Cristo ressurreto. Senhor amado, nós queremos que a paz do Senhor possa habitar na nossa vida, no nosso lar, que ela possa vir através da alegria, que nós possamos, Senhor amado, entender que a ansiedade rouba essa paz. Nós queremos ser confiantes no Senhor, e para isso nós queremos caminhar contigo, nós queremos para isso orar, nós queremos encher a nossa mente daquilo que é bom, amável, verdadeiro e puro, para que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre nós a cada dia. Senhor, sabemos que tudo é possível aquele que crê, e nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos no amor do Senhor, nós cremos na alegria do Senhor, nós cremos na paz do Senhor, porque são frutos do Espírito Santo na nossa vida. E, Pai querido, nós queremos lançar agora toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós não temos e desejamos diante do Senhor, e que o Senhor possa no seu tempo nos dar, e ajuda-nos, Senhor amado, a esperar confiantemente no Senhor, assim como Paulo nos ensina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, mas também ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se o Senhor não nos der, nós não queremos perder a nossa paz por isso. Nós queremos, como Paulo dizer, que nós aprendemos a viver sem isso. Pai querido, toma a nossa vida, cuida da nossa vida, Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nós queremos aprender a confiar através da oração, através da leitura da palavra, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa reinar e habitar em nós. Pai querido, nós não queremos apenas a paz do Senhor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor. Nós queremos o Senhor na nossa vida, para que estas coisas possam vir juntos com o Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que o Deus da paz possa ser contigo hoje e eternamente.